Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez eu estou aqui, ansioso para te encontrar, ansioso para participar com você de mais este encontro. Para nós é motivo de muita alegria e eu quero desde já pedir a Deus que venha abençoar ricamente a sua vida, abençoar a sua noite, a sua família. E eu espero que esse encontro seja progressivo, que esse encontro seja muito produtivo, que nesse encontro você possa receber da parte do Senhor algo que você está esperando há muito tempo. Eu quero dizer para você uma coisa, eu tenho recebido, Deus tem me dado, e eu sei que Deus também está dando aquilo que você precisa. Mas nós hoje, irmãos, você ao entrar aí, esperando as primeiras pessoas que vão entrando, e na medida que você for entrando, por favor, vai comentando, vai compartilhando, convidando os amigos para participar, porque é muito importante a sua presença, tá bom? Então nós vamos hoje ao nosso quinto encontro, já estamos na reta final, já passamos da metade, já nos encontramos durante 4 quintas-feiras, hoje é a quinta-feira, ainda temos a sexta e a sétima quinta-feira, porque para nós é assim, meu irmão. Assumirmos um compromisso com Deus, devemos pensar antes de assumir, mas depois que assumimos temos que ir até o final. E nós estamos muito felizes, já estou sentindo saudades porque daqui a pouco vai estar acabando. Esta campanha, mas Deus há de preparar oportunidade para estarmos sempre juntos, para estarmos sempre nesta conexão, né? Buscando a face do Criador. Mas então eu quero dizer para você que hoje é o dia do quinto mergulho. E no quinto mergulho, qual é o tema do quinto mergulho? O quinto mergulho, ele mostra a Naamã, um homem, né, que o seu coração estava contrariando o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer era diferente daquilo que o seu coração estava mandando ele fazer. Nós muitas vezes precisamos contrariar o nosso eu, contrariar as nossas vontades, contrariar o nosso coração para atender à vontade do Senhor. Mas eu quero te convidar então para que nós possamos ler a palavra de Deus. Vamos ler então no livro de 2 Reis 5, os versos 12 e 13. Apenas esses dois versículos, 12, 13 e 14. Tá? Nós vamos ler para começarmos a meditação desta noite. Mas antes de ler, eu quero convidar você para nós fazermos uma oração. É muito importante nos apresentarmos ao Senhor. É muito importante, antes de mais nada, nos colocarmos diante de Deus, dizer para Ele que nós estamos ansiosos pela presença dEle, que nós somos dependentes dEle, que nós queremos ouvi-lo, que nós queremos ver a face do nosso Deus, que nós queremos fazer a vontade dEle, que Ele venha manifestar a vontade dEle na nossa vida e nos dê força para cumprirmos aquilo que Ele quer. Vamos então falar com o Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus amado, eu estou na sua presença. Sim, Deus amado, eu venho diante de ti, Pai. Eu venho diante de ti, Senhor, abrir o meu coração e dizer, ó Pai, que sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso, sem ti eu nada sei. Deus amado, eu quero fazer a sua vontade. Deus amado, eu quero cumprir o seu querer. Pai, muitas vezes o meu coração diz não. Muitas vezes a minha vontade diz não. Muitas vezes o meu orgulho tenta me dizer não. Mas, Pai Santo, que eu possa, Pai amado, compreender claramente a sua vontade, que eu possa cumprir o seu querer, que eu possa ter prazer, ter alegria em atender, Pai Santo, em fazer aquilo que é agradável aos seus olhos. Ó meu Deus, guarda-nos. Sim, Deus amado, prepara, Pai Santo, uma mesa farta na tua presença. Prepara, Pai Santo, um banquete diante de ti.
Pai amado, guarda-nos no seu amor e na sua graça e nos mostra, Pai Santo, qual é o degrau que temos que descer nesta noite, porque neste quinto mergulho, Senhor, nós entendemos, Pai amado, como é o tema desta noite. Deus Santo, que nós precisamos fazer a sua vontade, mesmo contra o nosso querer, mesmo em detrimento à nossa sabedoria, a nossa vontade, mas é a sua vontade que tem que ser obedecida, Pai amado. Então que nós possamos ter força, possamos ter ânimo, que nós possamos, meu Deus, então cumprir o seu querer. Pai, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então eu quero ler com você sem perca de tempo. E olha, você, ao entrar neste vídeo, curta o nosso canal, curta a nossa página, compartilhe, dá lá o seu gostei, nos ajude, porque isso é muito importante para ranquear em todas as redes sociais. Não sei se você está assistindo aí pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Existem várias possibilidades, né? O importante é que você esteja conosco. Então, no verso 12 do capítulo 5 de 2 Reis, diz assim: Não são, porventura, Abana e Fapar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e fica purificado. Amados, nós vemos aqui um homem, né, como a gente sempre está falando, que Naamã, ele era um homem poderoso. Naamã era um homem sábio, Naamã era um homem importante, porém ele era leproso. Naamã, ele tinha tudo o que ele sonhava. Mas Naamã sofria muito, porque ele estava leproso. Ele estava condenado. Mas mesmo no fundo do poço, mesmo nos momentos de dificuldade, as pessoas mantêm o seu orgulho, as pessoas mantêm o seu eu interior muito forte, as pessoas mantêm o desejo de ser reconhecido, as pessoas mantêm essa casca que tenta mostrar esta aparência. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maiores lutas, de maiores provações, as pessoas às vezes choram no quarto, mas ri da porta para fora. As pessoas às vezes se lamentam lá no banheiro enquanto toma banho, se desespera, mas quando sai de lá, sai com um sorriso no rosto, tentando ser forte, tentando mostrar que pode, tentando mostrar que consegue, tentando mostrar que é importante. E não é nada disso. Enquanto nós estivermos tentando demonstrar algo que nós não somos, nós vamos estar sofrendo. Enquanto você estiver tentando demonstrar algo que você não é, você vai estar sofrendo. É preciso reconhecermos a nossa capacidade. É preciso reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos o nosso tamanho. É preciso entender que a minha vontade, ela fica longe. Mesmo contra o meu querer, mesmo contra a minha vontade, eu preciso obedecer à voz de Deus. Porque quantas pessoas você conhece, quantas pessoas eu conheço, que vão na igreja e Deus usa lá um servo, usa lá um varão para falar com ele, usa lá uma varoa para falar com ele, e ele sai de lá com a certeza, através da palavra, a confirmação na palavra de Deus, ele sai de lá com a certeza que Deus falou com ele. Mas se Deus falou com ele, então ele sabe o caminho, seja bom ou seja ruim, é necessário aceitar, é necessário obedecer. Veja que nós temos, irmãos, nós temos uma capacidade muito grande para glorificar quando
aquilo que Deus fala vem ao encontro com o que nós queremos, com aquilo que vem ao encontro da nossa vontade. Nós temos uma força muito grande para glorificar, nos alegramos muito na presença do Senhor. Mas quando o que Deus fala é contrário ao nosso querer, é contrário à nossa vontade, é contrário àquelas verdades que nós defendemos, nós acostumamos duvidar. Deus falou, mas sabe o que nós acabamos fazendo? Voltando, tentando ouvir uma segunda voz, tentando ouvir um segundo conselho, tentando ouvir uma outra revelação, alguma coisa que venha dar uma outra direção. Mas preste atenção, se você ouviu, você precisa ter discernimento, você precisa julgar, foi Deus que falou ou não foi Deus que falou? Se não foi Deus que falou, então você não deve dar crédito de maneira alguma. Você não deve seguir de maneira alguma. Mas se você tem certeza que Deus falou, foi a voz de Deus, então independente do tamanho do problema que esteja diante de você, você precisa enfrentar. Você precisa encarar de frente, encarar com coragem. Se você observar, Davi cometeu um dos piores pecados, um dos piores erros possíveis. Mas sabe por que foi que Davi alcançou graça diante de Deus? Por que foi que Davi alcançou o perdão diante de Deus? Porque a vontade de Davi não era sofrer. A vontade de Davi era ser perdoado. Mas a vontade de Davi é que fosse um perdão que não doesse, que não causasse sofrimento. Mas Deus não quis perdoá-lo assim. Deus disse a ele que a espada nunca se apartaria da casa dele. E ele obedeceu. Ele pagou o preço, porque ele sabia que esta era a vontade de Deus. E independente do que estivesse no coração dele, ele não poderia mudar a vontade de Deus. Então aqui nós vemos Naamã, que está caminhando para a sua cura. Irmãos, esses 7 mergulhos de Naamã são 7 etapas de conversão. Quantas etapas de conversão você já passou? Quantas etapas de conversão ainda falta? A lepra espiritual que nós vivemos, todos nós, irmãos, quando estávamos no mundo, estávamos doentes, estávamos condenados à morte. Nós tínhamos uma enfermidade muito grande, e esta enfermidade ela era espiritual. E nós tivemos que se livrar dela. Muitos já conseguiram se livrar, outros ainda estão se livrando, outros ainda estão mergulhando, dia após dia. Um dia renuncia a uma coisa, outro dia renuncia a outra, outro dia mais uma outra coisa, e dia após dia vai se aprimorando para ser sarado, para ser curado. Naamã, então, ele é um homem que, diante da sua importância, dentro dele a arrogância grita muito alto. Diante dele existe um ser que está gritando que não aceita a possibilidade de se humilhar, de ser humilhado. Que não alcança, não imagina a possibilidade de fazer algo que seja menor do que o status que ele tem. E é exatamente aí que Deus bate. É exatamente aí que Deus bate. Manda ele mergulhar naquele rio sujo. Manda ele mergulhar no meio daquela podridão. Irmão, talvez você está numa igreja, talvez você está vivendo em um mundo que você olha de todos os lados, tem coisas que você desaprova. Talvez você até gostaria de estar em outro lugar. Você não queria estar aí. Pode ser no meio da empresa, nos seus laços de família, de amizade, dentro da igreja. Existe um mundo que ele não é o mundo que você gostaria, mas é lá que Deus resolveu te colocar, sabe por quê? Para te lapidar. É lá que Deus resolveu te colocar, sabe por quê? Para quebrar o seu orgulho. Você se acha muito bom, mas Deus te colocou no meio dos ruins, para que você veja que você não é nada mais do que eles. Talvez você se acha muito forte, mas Deus te colocou no meio dos fracos, para você ver que você não consegue ir além da onde eles vão. Talvez você se acha muito santo,
se acha muito perfeito. Mas você está olhando para você hoje e está dizendo: nossa, o pastor fulano de tal está fazendo isso, o irmão Beltrano está servindo desta forma, a irmã fulana, olha lá o tamanho da roupa dela. Se for para ser crente assim, por que vai para a igreja? Se for para ser crente assim, por que permanece? E sabe por que Deus te colocou lá? Deus está querendo cortar a sua língua. Deus está querendo te ensinar. Deus está querendo te lapidar. Deus está querendo fazer com que você saia desse mundo de orgulho, saia desse mundo de nariz empinado. Lembra do nariz de Seniqueribe? Pois é, cuidado. Lembra Nabucodonosor? Cuidado. Lembra do rei Herodes? Cuidado. Deus pode estar preparando os bichos para comer a sua carne, porque você não quer glorificar a Deus. Mas Deus, por misericórdia, nos coloca num lugar onde nós vamos ser lapidados. E foi exatamente ali, foi exatamente naquele lugar que Deus começou a lapidar Naamã. Naamã olhava para a terra dele e ele via que tinha muitos rios, que Abana e Fapar eram rios lindos, muito melhor do que os que eles tinham em Israel. Tudo que ele tinha no reino dele, ele achava que era melhor do que o que tinha lá em Israel. Mas Deus falou: não, você não vai entrar em Fapar, você não vai entrar em Abana, você vai entrar lá no Jordão, no meio da sujeira, no meio de tudo aquilo que está lá que você abomina. E é lá que você vai ter que se limpar. E é lá que você vai ter que renascer. E é lá que você vai aprender. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram: veja bem, esse homem que era o segundo no reinado, agora ele tem que dar ouvido para os seus servos. Você sabe que um servo diante do seu senhor, ele não tem muito direito. Ele não tem direito muitas vezes nem de falar. Você não poderia. Ele era um chefe militar. Você acha que um soldado raso pode chegar diante de um comandante, diante de uma alta patente e pode questionar e pode falar? Não. Os súditos só podiam entrar na presença do rei quando eram convocados. Mas agora Naamã está dando ouvido para os seus servos. Você percebeu o tamanho, a distância que esse homem desceu? Aquele homem que achava que tinha poderes, Eliseu não o recebeu. Isso fez com que ele se sentisse humilhado. Ele achava que Eliseu ia colocar as mãos e ia curá-lo. Eliseu nem olhou para ele, mandou um servo ir lá e falar com ele. Ele achou que Eliseu só ia colocar a mão e ele ia estar sarado. Não, ele tem que mergulhar naquele rio podre. Ele achou que ele ia falar com o homem de Deus. Ele achou que ele ia ser recebido pelo profeta. E ele foi levado e certamente recebido com honras de estado, mas ele foi levado a mergulhar naquele rio. E agora ele está dando ouvidos aos seus comandados, aos seus servos. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? O que ele está tentando mostrar: olha bem para você, se ele pedisse para você dar dinheiro, você não daria? Se ele pedisse para você fazer um sacrifício maior, você não faria? Quanto menos fazer uma coisa dessa, descer lá e mergulhar no rio. Mas o mergulhar no rio tinha que tirar a sua patente, tinha que tirar as suas vestes, como nós falamos aqui, tinha que mostrar o seu eu interior, mas acima de tudo ele tinha que entrar em um rio que ele julgava não ser digno dele entrar. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Então ele desceu. Quando ele desceu, nesse momento, é quando ele se livrou de tudo aquilo que ele tinha, de orgulho, de prepotência.
Até aqui ele estava lutando contra isso. Agora, quando ele desce dentro do rio, agora quando ele molha os pés, agora quando ele afunda no rio, nesse momento, Naamã está renascendo. Neste momento, Naamã agora está tendo uma nova visão de mundo. Ele está vendo que ele é carente, ele está vendo que ele precisa, ele está vendo que ele é dependente, que o orgulho dele não serve para nada, que se ele quiser viver tem que abrir mão do orgulho, tem que abrir mão da prepotência, tem que abrir mão do poder terreno que ele tem e tem que se submeter à vontade de Deus. Ainda que o coração dele diga não, ele precisa se submeter àquilo que Deus quer. Deus, irmãos, pede sempre o mais difícil. Deus toca justamente aonde está o nosso orgulho, aonde está o nosso grande amor. O grande amor de Naamã estava na sua posição, na posição que ele ocupava, no poder, na autoridade que ele tinha, no que representava o ser Naamã. Ali estava todo o seu orgulho, toda a sua razão de viver. Você pode ver que Deus sempre prova tocando naquilo que você mais gosta. O que eu quero dizer para você então é que você está na presença do Senhor, está buscando a Deus, está pedindo algo para Deus. Mas da mesma forma que você talvez tenha colocado Deus à prova, tenha feito prova com Deus, você acha que você vai fazer prova com Deus e Deus não vai fazer prova com você. Você acha que você vai provar a Deus e Ele não vai provar você. Fácil assim, né? Simples assim, né? Meu irmão, Deus vai experimentar, Deus vai provar a sua fé. Deus vai, e você pode ter certeza porque os grandes homens das Escrituras, os grandes homens da Bíblia, foram provados por Deus para ser aprovados. Vamos ver alguns exemplos de homens de Deus que foram provados. Pegamos aqui Abraão, já avançado na idade. Abraão que já tinha tentado ter um filho com a escrava para deixar herdeiro, porque ele não tinha herdeiro, mas Deus aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: Abraão, você vai ter um filho, e esse filho será pai de uma grande nação. Mas ele já era de idade. Você já viu uma pessoa já na sua fase de idade mais avançada quando tem um filho? Uma pessoa que após os seus 45 anos venha ter um filho, esse filho para ele é uma joia rara. Não que os outros não sejam importantes, mas ele se dedica 10 vezes mais a esse filho. Ele paparica 10 vezes mais esse filho, porque ele é fruto da sua velhice. Ele tem tempo agora para cuidar. Agora você imagina Abraão, tanto tempo esperando, sonhando com o filho, e de repente ele tem um filho. Certamente isso era o que ele mais amava. Certamente ele passou a dedicar muito tempo da sua vida para este filho. Abraão era um homem fiel e temente a Deus. Mas certamente ele começou a usar muito tempo, dedicar muito tempo para este filho. E o que Deus fez? Eu vou provar. E pediu esse filho. Abraão não teve dúvidas. Se dispôs a entregar o seu filho em sacrifício. Forte isso, né? Abraão fez. Eu não sei, talvez eu não fizesse. Talvez você não fizesse. Não é fácil fazer algo nesse sentido. Não é fácil fazer algo nesse tamanho. Somos fracos, somos carne. Mas vamos ver aqui outro exemplo. Davi já tinha sido ungido rei. Porém, Saul ainda estava no trono. Mas Saul devia para Davi, porque se não fosse Davi enfrentar Golias, o trono de Saul tinha saído, Saul teria perdido o reino
para os filisteus. Davi livrou aquele reino. Em outro momento, Saul estava com a vida atribulada. Espíritos malignos incomodavam Saul. Quem é que ia lá e tocava para dar paz a Saul? Davi. Olha quanto bem Davi fez para Saul e para o seu reino. Davi sabia que ele ia sentar naquele trono porque ele já havia sido ungido rei. Mas ainda não havia chegado a hora. Certamente Deus ainda estava preparando, porque Deus não vai colocar uma pessoa despreparada numa posição. Se você está buscando uma posição, pega esta palavra para você. Deus não vai colocar uma pessoa despreparada numa posição. Sabe por quê? Imagine você dando o testemunho que Deus te colocou neste lugar e de repente você vai envergonhar o nome de Deus. Porque você não vai dar conta, porque você não vai fazer de forma satisfatória. Então Deus só vai te colocar quando você estiver preparado. Certamente Deus estava preparando Davi. Mas nesse meio tempo, Saul começou a perseguir Davi. E chega um dia que Davi olha lá e encontra Saul dormindo. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade que Davi teve para se livrar de Saul. E ele iria se livrar de alguém que o estava perseguindo. Mas ele sabia que Saul também era ungido. Ele sabia que Deus tinha um plano, que não era aquela hora. Sabe o que ele fez? Para o homem Davi, certamente a vontade dele seria de se livrar de Saul. Acabaria a perseguição, sentaria no trono e iria reinar. É tudo o que ele queria. E estaria dentro daquilo que Deus estipulou para ele, porque Deus o ungiu como rei. Mas ele sabia que não era a hora. A vontade dele era naquela hora, mas a vontade de Deus não era. E ele, sabendo disso, ele obedeceu. Continuou sendo perseguido. Tirou um pedaço das vestes de Saul, tirou a arma de Saul, só para mostrar para Saul que ele não queria fazer mal para Saul. O mesmo aconteceu com José. Deus deu em sonho para José que ele seria governador do Egito. Certamente a vontade dele seria governar o mais rápido possível. Mas ele teve que ficar lá dentro daquele poço, ficar em cima daquela carroça, ficar em cima daquela pedreira, ficar lá naquele presídio, naquela cadeia, sabendo que ele já tinha uma promessa de Deus e que ele seria governador. E ele estava na escravidão e vendo um homem o escravizando, um homem que não tinha nada com Deus. Ele tinha algo com Deus, mas ele estava no buraco, mas ele estava na escravidão. Aquele que não tinha nada com Deus estava botando carga nas costas dele. Talvez você tenha reclamado, talvez você tenha lamentado porque pessoas que não servem a Deus estão por cima enquanto você está por baixo. Estão batendo enquanto você está apanhando. Estão ganhando enquanto você está perdendo. Lembre-se, mesmo sendo um escolhido de Deus, é preciso ser forjado. É preciso ser tratado, é preciso ser capacitado. E a capacidade se dá com exemplo, se dá ali no suor e sangue, não é com palavras. Foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Abraão. Por que não vai ser assim comigo? Por que não vai ser assim com você? Nós precisamos agir segundo o querer de Deus, mesmo que isto vá contra o que nós queremos. Mesmo que isso vá contra a nossa vontade. Você consegue perceber isto? Quando você conseguir perceber isso, tomar esta posição, tomar esta decisão de dizer para Deus: eu vou cumprir a sua vontade, mesmo que isto me custe caro. Eu vou cumprir o seu querer, mesmo que seja totalmente contrário ao meu querer. Você vai ver Deus começar a agir. Você vai ver coisas acontecer, você vai viver em novidades de vida. Você vai ser curado,
você vai ser tratado. Sua lepra vai desaparecer. A sua carne vai ser restaurada. Eu não sei em que área, em que lugar da sua vida está essa lepra. Essa lepra, meu irmão, pode ser um casamento destruído, pode ser uma saúde física destruída, pode ser uma fé destruída, pode ser os negócios que não vão bem, pode ser uma vida profissional. Eu não sei em que área da sua vida está esta lepra, mas eu sei que ela precisa ser restaurada. E para ela ser restaurada, você precisa dar esse quinto mergulho. E esse quinto mergulho é você reconhecer que a vontade de Deus, ela é soberana. Que a vontade de Deus, os decretos de Deus são soberanos. A vontade de Deus, ela vem antes da sua. Você precisa se submeter à vontade de Deus. Para de brigar com Deus, de tentar fazer com que Deus se submeta ao seu querer, que Deus se submeta à sua vontade. Por uma vez na vida, obedeça a Deus. Deus está mandando ir pela direita, vá pela direita. Deus está mandando você andar pela manhã, ande pela manhã. Deus está mandando você vestir azul, vista azul. Faça o que Deus está mandando. Independente do que o teu coração pede, independente do que a tua cultura, do que os teus valores morais pedem. Não interessa. Não interessa o que vão dizer. Não interessa o que vão pensar. Nada disso tem importância. O que tem importância é a sua lepra, é a sua saúde, que a sua lepra venha a ser curada, que você venha a ser sarado. Naamã entendeu isso, mergulhou no quinto mergulho, com esta convicção, com esta consciência, e a partir daí ele viu tudo se transformar. Na sua vida também vai se transformar. A sua vida vai ser diferente. Basta você crer, basta você querer. Meu irmão, esta é a porção para o dia de hoje. Esta é a porção para o dia de hoje, esta é a palavra para o dia de hoje. Eu sei que Deus hoje falou forte. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir vão entender que estava num cabo de guerra com Deus, que estava medindo forças com Deus. E não adianta. Não adianta querer medir força com Deus. Você vai perder sempre. Não adianta achar que você pode. Deus pode mais. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Acima de tudo, que Deus dê a você hoje esta força, esta razão de conversão. A partir de hoje, o que vale é o que Deus quer. Independente do que eu sinta, do que eu queira, do que eu almeje, do que eu sonhe. A vontade de Deus vem primeiro. Eu vou obedecer. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Senhor Jesus Cristo, sou grato a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu, ó Deus, de meditar na sua palavra. Deus amado, cada filho e cada filha que está assistindo este material em qualquer lugar, em qualquer momento, Senhor, que estejam assistindo este material, Pai Santo, que esteja meditando comigo nesta palavra, que o Senhor seja um com eles, que o Senhor toque no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, que o Senhor transforme a vida deles, que o Senhor dê, Pai Santo, a cada um de nós sabedoria para interpretar, Senhor, para entender qual é o limite, Senhor, qual é a linha tênue, Deus amado, que o Senhor nos permite, até onde nós podemos chegar, porque, Deus amado, que o Senhor venha abrir as portas, aonde o Senhor quer que eu entre, Pai, mas que o Senhor venha fechar as portas aonde não é para eu entrar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro a Ti esta noite. Eu consagro a Ti, Pai Santo, esta palavra. Eu consagro a Ti a minha vida. Consagro a Ti a vida de cada uma das pessoas
que irão assistir este material, daqueles que já assistiram, daqueles que futuramente verão, Pai Santo, em qualquer uma das plataformas. Meu Deus, eu sei que o Senhor se faz presente e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas suas mãos esta causa. Eu coloco diante de ti, Pai Santo. Deus amado, a luta desta pessoa. Deus amado, a cura desta pessoa, a libertação desta pessoa, Pai Santo, está agora nas suas mãos, Senhor. É do Senhor esta causa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Orando assim eu já agradeço, com a certeza que o Senhor, Pai, fará, porque o Senhor diz na sua palavra que aquele que pede recebe, e nós estamos pedindo a sua intervenção nesta causa. Sim, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, para a honra e glória do seu nome, e o nome do Senhor para sempre seja louvado. Glórias a Deus. Amém e graças ao Senhor. Meu irmão, você que ficou conosco, você que ainda vai estar conosco, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Neste material você pode colocar aí nos comentários o que você achou, o que faltou, o que você necessita, quais são as suas dúvidas. Nós vamos estar aqui trocando experiências com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero você neste mesmo canal, nesta mesma plataforma, no sábado, a partir das 19 horas, com um culto ao vivo, diretamente do bairro Tabuleiro, em Pontal do Paraná. Que Deus te abençoe.